Shalom, shalom, que o Eterno seja engrandecido, glorificado e exaltado nessa noite. Bendito seja o Eterno nessa noite, amém? A todos que forem chegando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje é uma live especial, temos uma convidada aqui especial que vai abordar um tema muito relevante para o momento. Vamos chegando aí, quem for chegando, foi entrando, deixa aí seu alô, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, gostaria que vocês compartilhassem essa live aí. Vai clicando no aviãozinho. Convido o pessoal para cá. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com aquilo que será abordado nessa noite. Profeta Letícia já envia lá nos nossos grupos das escolas, dos aliançados, da igreja. Convido o nosso pessoal para cá. Nossos amigos, irmãos em Cristo, também peço que você já encaminhe aí a live, né, o contato, vai compartilhando aí, vai ser bênção. Shalom, Jana, tudo bem? Jéssica, shalom, shalom. Pastora Rose, shalom. Quem mais está por aí? Shalom, Cleide. Pastor Edmilson. Marcinha. E aí, filhona? Pastora Aline. Vamos chegando, pessoal. Vamos entrando aí. Vai compartilhando a live. Vai clicando no aviãozinho. Roberta, shalom, tudo bem? Júlia, já vai ficando aí preparada que daqui a pouco já estou te convidando para você entrar. Hoje nós vamos falar sobre a constelação familiar. Hoje a doutora Júlia, ela vai trazer luz nesse tema, vai compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência, do seu testemunho. Eu tenho visto hoje muitos cristãos, inclusive até líderes, se envolvendo com a constelação familiar, alguns defendendo isso até biblicamente, né? Outros ministrando, mas à luz da palavra existe uma sutileza aí do inimigo, um ocultismo, né, disfarçado e que tem enganado muitas pessoas. Essa é a proposta dessa live hoje, né? E ninguém melhor do que uma pessoa que esteve, né, ministrando constelação familiar, que teve experiências, ouviu a voz do Senhor, né? E eu tenho certeza que isso vai trazer luz no coração de muita gente aqui hoje. Vamos lá, pessoal. Compartilha aí a live. Não vamos demorar. Shalom, shalom, Luciana. Tudo bom, filha? Pastor Joaquim, shalom. Vai clicando no aviãozinho. Convido o pessoal.
Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. A paz, muito obrigada. Boa noite, pessoal. Júlia está recém-casada, né? Nós já Que, éramos casados no civil e aham, aí agora a gente fez a cerimônia. a Então, cerimônia religiosa. isso. Que benção, que maravilha. Olha, desejo felicidades para vocês, né? Obrigada, Que a obrigada. bênção do Senhor possa permanecer, né? Ela já está, né? Possa permanecer, que vocês possam dar muitos frutos aí no reino de Deus. Amém. Amém? Vamos só aguardar mais um pouquinho aqui, Júlia, e É aí a gente Ricardo? começa. É Alvano Ricardo? É Alvanor Ricardo, mas pode me chamar de Ricardo, que é mais comum. O Alvanor não é tão comum, né? Tá, perfeito. Tem bastante coisa pra gente falar sobre esse assunto. É engraçado porque eu ainda me questionei. Será que eu faço essa live um dia depois do meu casamento? E assim, pastor, foi uma batalha muito grande final de semana passado, não só pelo casamento, mas eu imagino que pelo assunto que a gente vai falar hoje. Eu tô Com até aqui certeza. só, porque é um assunto que o povo de Deus precisa ouvir. Amém. Eu quero que você fique na liberdade, viu? De falar, sinta-se, né, totalmente aí livre para você abordar da forma que o Espírito de Deus te conduzir aí. Amém? Eu Amém. quero fazer uma oração, Amém. né, já apresentando a sua vida, a sua casa, a sua família, e já em seguida você já tem a palavra e aí pode conduzir. Aí no decorrer, o Espírito de Deus vai dando a direção para a gente aqui, alguma pergunta, talvez alguém aí certamente vai fazer alguma pergunta. A gente vai selecionar pelo menos as melhores, né? Porque não vai dar para responder todas, né? É, Mas aquelas que são importantes, né? Eu tenho isso. certeza que vai dar sim para a gente responder. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero louvar e glorificar o Senhor nesta hora. Eu quero colocar diante do Senhor essa live. Obrigado, meu Deus, pela Júlia. Obrigado pela sua história. Obrigado por tudo aquilo que ela vivenciou, ó Deus, até o dia de hoje. Todas as experiências negativas, ruins, tudo aquilo que ela experimentou, meu Pai. Ó Deus, quando ela participou, fez, realizou, ministrou a constelação familiar. Mas o Senhor, meu Pai, na sua graça infinita, constrangeu o coração da tua filha, resgatou ela desse engano. Hoje a tua filha, meu Deus, é uma mensagem, é uma autoridade espiritual para falar desse tema. Pai, no nome do Senhor Jesus, seja quebrado e seja anulado agora todo mal, seja cancelado todas as obras malignas no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, que toda resistência no reino das trevas seja agora canceladas, anuladas em seus efeitos. Pai, em nome de Jesus, que a Júlia tem agora, ó Deus, a autoridade, a unção do teu Espírito e a liberdade para ministrar, para falar aquilo que está no seu coração, aquilo que o Senhor já colocou no coração dela. Que os teus anjos agora cerquem a tua filha, cerquem seu esposo, sua casa, sua família, seus bens, seu ministério. Da mesma forma, a minha vida, minha casa, minha família, ministério. Que sejamos agora escondidos dos olhos do inimigo. Que o inimigo, tendo boca, não profira palavras contra nós. Que o inimigo, tendo mãos, não nos toque. Que o inimigo, tendo pés, não nos alcance. Que o inimigo, meu Pai, Pai, não nos enxergue agora no reino do Espírito. Que estejamos escondidos no Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo a tua filha e que ela tenha liberdade agora de falar, ó Deus, no poder e na unção do teu Espírito. Amém. Amém. Júlia, fica à vontade, filha. Bom, vamos lá. Então, pessoal, eu sou Júlia de Zaró, eu tô rouca. Se eu estiver falando baixo, vocês podem avisar. Esse é um assunto muito importante. Então, normalmente, quando a gente começa a falar, pode dar sono, vontade de ir no banheiro, vontade, não sei, vontade de fazer milhões de outras coisas que não seja estar aqui. Então, eu peço que vocês tenham plena atenção. Envie esse vídeo para quem tem vontade de entender mais sobre a constelação familiar, se é bíblico ou não, por que que tá nas igrejas e o melhor de tudo isso, como foi que eu já
crente, batizada, convertida, cair no engano. Então, pastor, você chegou a ver o YouTube, né? Sim. Minha aula no YouTube. Então, eu vou começar por ela e você pode ir me perguntando se você quiser. A gente também pode ler a palavra. Perfeito, perfeito. Como que começou, né? A constelação eu vejo que tá muito badalada, né? Digamos assim. Uhum, Porque o que que eu entendi, o que que o senhor falou comigo? Que o ocultismo sutil, ele é um engano. E o engano, ele é uma verdade que é uma mentira. Então, é uma mentira que está disfarçada de verdade. Então, ele entra parecendo que é uma verdade, mas na verdade é uma mentira. uhum, Tentem entender. Então, o que que acontece? O cristão, ele não vai cair na constelação se for um ocultismo escrachado. Ninguém vai. O crente sabe, né? Se alguém te oferecer para fazer uma magia negra, você não vai fazer. Porque você sabe que é um ocultismo. Você sabe que tá mexendo com o sobrenatural. Agora, o engano, não. Ele tá entrando de uma forma bonitinha. Então, foi assim que eu caí. Então, só para contextualizar para vocês. Eu já era cristã, eu já era batizada. Como eu tenho formação em psicologia, eu sempre gostei de procurar esses cursos que trabalham traumas familiares. Acontece que eu era de Florianópolis e agora eu tô morando em São Paulo, mas lá é uma ilha muito mística, né? Então tudo uhum. vai virando muito normal. E a constelação lá é muito enraizada, diferente de aqui de Alphaville. Aqui o pessoal é muito mais crente. Então, quando eu caí no curso da constelação, eu caí numa história muito bonitinha. Para quem não sabe, a constelação, ela é uma terapia, uma pseudociência, ela não tem comprovação nenhuma, que trabalha o campo morfogenético. O que que é isso? Vamos de uma maneira bonitinha, tá mexendo com a energia e o mundo espiritual. Mas como que eles, os consteladores, assim como eu era, como que a gente explicava o campo? A constelação é feita com pessoas. Então vamos supor, eu ia constelar o Ricardo. O Ricardo tem uma causa. Qual que é a causa dele? Ah, o Ricardo não tá ganhando dinheiro. Aí a pessoa chegava para mim e falava: Júlia, eu não tô conseguindo ganhar dinheiro. Eu preciso descobrir o porquê. Ou seja, culto do porquê eu não tô ganhando dinheiro. A pessoa chegava em mim assim. E Uhum. qual que é a explicação da constelação? O campo morfogenético, eles explicam que a pessoa que entra dentro desse espaço da constelação, ela começa a sentir o que os antepassados dos familiares da pessoa que eu estou constelando sente. Então vamos supor que você é o constelado e você trouxe essa causa para mim. Então vamos lá, eu vou pegar uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Uma eu vou colocar para representar o Ricardo, uma para representar o dinheiro, uma para representar a mãe, o pai. E aí cada uma dessas pessoas começa a sentir o que os entes da família do Ricardo sentem. É engraçado que eu contando já dá na cara que é místico. Uhum. Só que o inimigo, ele nos cega. Então, muitos de nós crentes, mesmo lendo a Bíblia, não conseguem enxergar o que está escrito. Porque sempre esteve, mas eu não conseguia ver, porque a explicação era muito bonitinha. Tem os consteladores que falam que as pessoas sentem por conta da física quântica. Tem outros que dizem que é esse campo morfogenético. Tem até um estudo que não é muito embasado, que fala sobre uns macacos em uma ilha, que os macacos também podem passar por esse processo do campo morfogenético. Tem uma história bonitinha, mas se você for ver a fundo, entra no sobrenatural. Uhum. Então a pessoa levava para mim, eu descobri ali no campo de uma forma misteriosa qual que era a raiz do problema dela. Então eu perguntava para a pessoa que representava o Ricardo, por exemplo, o que que você está sentindo? A pessoa que representava o Ricardo começa a sentir a mesma coisa que ele sente. A gente dizia que ele estava no campo morfogenético. Tá fazendo sentido? Tá dando para entender? É, Júlia, no caso, e quem são essas pessoas? Essas Isso pessoas eu não cobrava. elas têm uma ligação com a pessoa que está sendo ministrada ou não? Não, são pessoas desconhecidas. E pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então eu montava um campo, por exemplo. Eu nunca deixava passar de 10 pessoas. Porque daí era muita e eu ficava confusa. O constelador é chamado de facilitador, é um nome bonitinho para brincar de ser Deus. Mais para Uhum. frente vocês vão entender. A gente era chamado de facilitador. Então o que que eu falava? Ó, terça noite, terça às 7 horas, vai ter um campo de constelação com o tema dinheiro.
As pessoas que tinham problema com dinheiro se candidatavam para entrar, Entendi. entendeu? E aí, na hora, eu ia convidando. Então, por exemplo, o campo começou. Para você começar a constelação, você fala: o campo está aberto, agora a gente vai começar. Todo mundo respira fundo, tem um alinhamento, uma coisa mais assim. E aí eu começo: Fulano, entra aqui. Quando a pessoa vai no meio da sala, já começa a sentir as sensações. Não é que você está incorporado, você não sai do seu corpo, mas você começa a sentir sensações que não são suas. Então a pessoa já começa: ai, tô com vontade de vomitar. Aí você chama outro: tô com vontade de matar aquele ali. Aí você já começa a identificar: essa aqui é sua mãe, essa aqui é seu pai. É como se fosse uma peça teatral da sua vida de pessoas que nunca te viram antes. Meu Deus, meu E Deus. essas pessoas, quando faziam a constelação, quando participavam, a gente chamava de representantes, era muito fácil de eu ganhar dinheiro, porque elas mesmas já queriam fazer as delas. Elas falavam: meu Deus, é muito surreal como que a gente sente tudo isso, eu quero fazer. Então era muito fácil para eu vender. E o que que acontecia? Como que encerra o campo? Quanto tempo dura? Como é que funciona? Vamos pensar que tá rolando aqui. Tem de bonecos e tem de pessoas. Eu preferia fazer com pessoas por causa que os bonecos não falam como se sentem. As Uhum. pessoas elas falam. Então, tinha constelações fortíssimas que eu descobri abuso de pai com filha. Você ia ver, era verdade. Eu descobri assassinato, já descobri coisas horripilantes de famílias. Uhum. Entende? Aí, ó, a Eduarda disse que fez com boneco simbolizando, mas com boneco é bem místico também, tá? Eu vou Uhum. falar do tipo de abordagem. E o que que acontece? Quando a pessoa tá no campo, qual que é o objetivo? Descobrir a causa oculta do porquê ela não ganha dinheiro. Só que na constelação, ela oferecia uma cura milagrosa. Então, se a pessoa descobriu a causa: eu não ganhava dinheiro porque meu pai roubou meu vô. Agora eu descobri. Ela colocava na cabeça dela que houve uma reconciliação e dentro de 21 dias ela começava a ganhar dinheiro. Então eu constelava pessoas que, assim, a Júlia, depois que eu fiz a constelação, eu comecei a ganhar 100 mil reais, 50 mil. Eram pessoas que começavam a ganhar muito. E começou a subir em mim aquele sentimento assim: nossa, eu sou muito boa. Eu tô descobrindo causas. Essa foi a primeira vergonha que o Senhor me trouxe. Uhum. Que são pessoas brincando de ser Deus. A constelação é isso. Você tá brincando de ser Deus com um nome bonitinho de facilitador. Ó, a Então, Juliana aí, ó. Já foi representada por várias vezes. exatamente. A representação também é um perigo. A gente pode fazer assim, se você quiser no final, quem Júlia, não. só um minutinho. Em cima do que ela falou, assim, uma pessoa que participou como representante, ela acaba também conectando, né? E precisa ser ministrada, não precisa? Tem que renunciar. Tem que renunciar, tá? Ok, prossiga. Porque o que acontece? Quando você abre um campo de constelação, tá todo mundo envolvido. Tá todo mundo Hum, envolvido, não é só o constelado. Tá todo, abre uma atmosfera espiritual, porque os representantes estão se conectando com os mortos. Muitos dos representantes são de pessoas que já morreram. Como que uma pessoa vai sentir o que a sua avó sente se a sua avó tá morta? Aí tinha uma explicação, o campo morfogenético. O campo morfogenético você consegue sentir porque a energia da pessoa ficou aqui. uhum. Sabe assim? A constelação que os pastores estão fazendo é com bonecos, por isso que entra mais disfarçado nas igrejas. Ai, mas com os bonequinhos para simbolizar. Não. Porque o constelador ele tá ali para descobrir a causa oculta. E quando você mexe com o oculto, você já sabe o que que acontece. Sim. Ó, ela pede autorização para acessar a nossa constelação. Ó, olha só os comentários. Olha, é terrível. É terrível, gente, terrível mesmo. E aí vocês vão perguntar: gente, com essa explicação bizarra, como que você, crente, caiu? Porque como a explicação da constelação é muito bonitinha, se vocês colocarem aí no Instagram, constelação familiar cristã, vai chover. A constelação, ela entra muito no ponto assim, tudo é energia, tudo está no espaço, aí você cai. Uhum. Poxa, será que eu sou muito cabeça fechada e não tô entendendo que a gente vive num mundo que tem física, que tem energia? Quando você vê, você cai. Sim. O Senhor me permitiu ficar 1 ano e meio como consteladora. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro e hoje eu entendi porque ele me fez passar por isso, que era para renunciar mesmo. É porque o dinheiro acaba sendo um apego e acaba sendo um elemento para você que te prende, né?
Mamon. Eu renunciei a Uhum. Mamon. Saiu umas coisas terríveis do meu lado. Mas assim, meu nome sempre esteve no altar, minha família é crente, minha mãe sempre orando por mim. Eu não ia ficar muito tempo, sabe? Inclusive, eu perdi muitas amizades por causa disso. Meu ciclo de amigos eram todas consteladoras. Ninguém falava mais comigo. Me chamaram de religiosa. Mas aí eu vou chegar nessa parte, para terminar de contextualizar o campo. Então, o campo da constelação é isso. São várias pessoas desconhecidas que são chamadas para o campo e elas sentem o que os familiares do constelado precisa, né? Então, pode ser dinheiro, pode ser saúde, cura para o câncer, enfim, tem de tudo. Essas pessoas sentem, elas estão ali para ajudar e futuramente elas vão querer fazer a delas. Porque no final tem uma reconciliação muito bonita. Por Uhum. exemplo, você está sendo constelado. Aí eu vejo que a pessoa que representa a tua mãe está abaixada. E a pessoa que representa você está em pé. O que a gente entendia? Essa pessoa, que é você, se acha maior do que a mãe. Vamos fazer uma reverência. A gente manda a mãe levantar, o filho ajoelhar. É muito bonito nos olhos. O filho chora realmente, aquela pessoa que nem te conhece, que está representando você, chora como se fosse a tua própria alma. Meu Deus. E aí eu falava, por exemplo, repete para sua mãe: mãe, você é grande, eu te honro. Olha como parece bíblico. Eu te honro, mãe. Você é grande, você me deu a vida. Então há uma reconciliação muito bonita. E quando acontece essa reconciliação, destrava. Aí a pessoa começa a ganhar dinheiro. Entende como é bonito? Uhum. Muitas pessoas chegavam com problema com o pai. Aí, ó, eu perdoei a minha mãe depois da constelação. Porque o ponto dessa live, que eu acredito que foi o porquê que o Ricardo me trouxe, gente, é que nem tudo que funciona vem de Deus, nem tudo que é bom vem de Deus. É isso aí, eu ensino isso. Nem tudo que está funcionando. Ontem eu citei a passagem quando Moisés bateu na rocha. O Senhor manda ele tocar, ele bate. Saiu água da rocha? Saiu. Mas Deus desaprovou. Então nem tudo que está sendo, que funciona, tem a bênção e a aprovação do Senhor. A árvore do conhecimento do bem e do mal, olha o nome dela: conhecimento do bem. Tudo Não bem. tinha só algo mal nela. Então nem tudo que é bom vem do Senhor. E Glória a nem Deus. tudo que é mal vem do diabo. Exatamente. Exatamente. Então, o que aconteceu aí? Eu comecei a fazer muito constelação e eu fiquei muito animada. Falei pro meu marido: amor, me encontrei, nem vou mais atender de psicóloga. Isso dá muito dinheiro, oferece a cura em uma sessão. Eu não percebia nem o que eu falava. A soberba já estava enraizada como Eva. Assim como Eva, que comeu o fruto porque queria ser como Deus, foi isso que Deus me mostrou. Eu Forte, estava no forte. lugar de Eva ali. Eu Meu queria Deus. mais. Eu queria ser Deus na vida das pessoas. Meu Deus. Forte, Júlia. Fortíssimo, fortíssimo. Então, eu fui envergonhada, mas eu aprendi, sabe? Porque eu tive que publicar para todo mundo que era errado. Eu tive que publicar que eu fui soberba. Porque o Uhum. senhor me pediu, ele falou: fala, abre a boca. Então eu fiquei muito tempo abrindo esses campos. E era muito bonito, porque, por exemplo, a pessoa chegava lá com problema com o pai, e, e no campo, quando tem a pessoa, um representante do filho e um do pai, é muito bonito o filho falando: pai, eu te julguei a vida toda. Hoje eu decido, hoje eu sinto muito, porque não falam perdão, a gente falava sinto muito. Eu sinto muito por tudo que eu disse do Senhor. O Senhor é grande, eu sou pequeno. Depois de 21 dias, estava a pessoa me dando depoimento. Minha relação com meu pai tá ótima. Júlia, muito obrigado. O que você fez por mim foi muito bom. Eu tinha chuva de mensagens de que eu resolvi o problema da pessoa. E aí a pessoa queria voltar e fazer mais e mais constelação. Tinha uns que eu já tinha constelado 5 vezes. Tem até uma amiga minha que o marido dela passava um problema e ela já mandava mensagem: vamos constelar, vamos descobrir o porquê que tá acontecendo isso. Eu virei uma maga. Como Quanto que era uma sessão Olha, eu parei quando da já tava constelação? R$ 700 uma hora, que a constelação dura uma hora. Então, uma 700 sessão era reais. R$ 700. Foi o que eu cheguei. Eu tava pra subir pra 1.000, porque eu tava no auge. Eu falei assim, cara, isso dá muito dinheiro. Eu tô ajudando as pessoas
Ó, eu tenho que renunciar, Júlia? Sim. Com certeza. A gente vai chegar lá, mas tem sim. Eu tava ajudando pessoas. Pai falando com filho. Filho falando com pai. As pessoas estavam ganhando dinheiro. Qual o problema? Olha só. Qual o problema? E aí a gente vai entrar em como foi que o Senhor falou comigo e o que ele mostrou do porquê que é pecado. Então, se você quiser fazer alguma pergunta antes de eu falar essa parte. Quer perguntar alguma coisa? Eu? É, Não, não, pode ir. pode? Eu tô com uma pergunta aqui, mas é para o final. Tá bom, Pode pode ir? fazer. Pode ir. Bom, então eu comecei a fazer constelação nesse ritmo. Só que quando eu mudei para Alphaville, eu conheci amigas muito crentes. Graças a Deus. Em contrapartida, em Floripa, como eu falei, era muito normal. Constelação, a crente que tira uma cartinha para ver o futuro, era muito normal. E aqui tinha uma amiga minha que ela já entrava em todos os meus campos, porque, gente, não necessariamente precisa ser presencial. Dá para fazer online com pessoas. Eu fazia de manhã e à noite, às vezes só à noite, eu intercalava. E com bonecos. Teve uma vez que uma amiga minha falou assim: amiga, eu vou fazer um evento e ele não tá vendendo. Eu posso ir na sua casa e você descobre para mim? Olha só. Falei: vem, amiga, eu te ajudo. Vamos abrir o campo. Peguei meus bonequinhos. Como que funciona com bonecos? Eu falava pra pessoa: o campo está aberto, respira fundo. Tá repreendido em nome de Jesus essa frase. Só para dizer para vocês. Eu falava essa frase, abria o campo e falava: onde que você quer pôr seu bonequinho? Daí ela aqui. Aí os outros bonequinhos eu não contava quem que era de qual. Tipo, essa vai ser sua mãe, eu não falava. Eu deixava pra pessoa escolher. Então eu falava assim, eu já sabia, eu pensava na minha mente, olha como é forte. Eu pensava, esse vai ser o pai dela. Aí eu falava assim pra ela: onde você quer que eu ponha esse boneco? Daí ela: joga ele. Jogava o boneco. Aí eu pensava, essa vai ser a mãe. Aonde você quer que eu ponha esse boneco dela? Põe naquele canto. E eu começava a traduzir a dinâmica familiar da pessoa. O seu pai é um excluído, a sua mãe é isso. Vamos falar as frases sistêmicas de cura? Vamos. Aí a pessoa começava: mamãe, eu te amo. Mamãe, você me deu a vida. Mamãe isso, mamãe aquilo. Aí vamos pensar que essa pessoa levou o tema do porquê da dívida que ela tem. Eu recebia muito de dívida. Eu colocava um bonequinho e pensava, esse boneco representa o oculto. E colocava no campo. E eu começava a perguntar para a pessoa: o que você sente com o boneco? Ai, tô com calafrio. Aí eu perguntava: isso parece uma morte para você? Do nada me vinha na mente: assassinato. Do nada me vinha na mente. Eu pensava: meu Deus, eu tô muito boa nesse trabalho. Eu já tô até sabendo o que a pessoa passou. Satanás estava me dando um poder muito grande. E aí eu pensava: nossa, eu tô. Como eu tô assim? Aí eu ainda orava. E eu dizia: Deus, que trabalho que o Senhor me colocou. Eu tô ajudando tanta gente. Obrigada. Eu tava cega. E no final do campo, como sempre, a pessoa descobria a raiz oculta. Nesse dia que a minha amiga queria descobrir o porquê que o evento não tava dando certo e ela foi em casa, ela foi embora da minha casa e falou: amiga, eu fiquei pensando, qual que é a diferença entre ir na sua casa e tirar uma carta de tarô? E eu fiquei muito brava. Eu falei: eu sou cristã, como é que você vai me falar isso? Eu fiquei brava com aquilo, eu fiquei pensativa. Mas tudo bem, se ela acha isso, é o problema dela. Eu ajudei ela com o meu dom, mas é o azar dela. Mas não é meu dom. A constelação trabalha com oculto. Uhum. E é um ocultismo sutil, disfarçado de terapia, de desenvolvimento pessoal. Essa é a verdade da constelação. Entende? Então, gente, é uma ferramenta muito perigosa. Ó, minha mãe, fui convidada pela minha filha e não aceitei. Glória a Deus, ela não aceitou, ela já estava orando. Meu marido, levei ele também para constelação. Então, assim, gente, eu levei muita gente. A Jana é a sua mãe? É, a minha mãe. A minha mãe estava orando. Mãe é mãe, né? Que Minha mãe. legal. E meu marido, amor, entra no campo, você tem que representar aqui. Às vezes, quando faltava gente, meu marido ia. Meu marido levou os alunos dele. O negócio começou a expandir. Ele
As pessoas da empresa dele passavam constelação comigo. E aí eu tive a brilhante ideia de me intitular como consteladora cristã. Aí pronto. E eu acho que foi aí que o Senhor começou a me intervir, porque foi Acho que é aí que pegou, né? Quando você colocou cristã. não sei como Deus pensa, mas eu imagino que deve ser tipo assim: quer fazer bagunça? Faz, mas não vem sujar o meu nome, não vem sujar a minha palavra. Júlia, você já tinha o conhecimento dos textos bíblicos acerca do ocultismo ou não? A pergunta é a seguinte: por quê? Porque eu acredito que uma pessoa que tenha conhecimento da palavra, ela não vai cair numa dessa. Hum, eu li a palavra para amigas consteladoras e elas disseram: não tem nada a ver, amiga. Porque Satanás, o que que eu Cega, né? Ele cega? cega o entendimento. É isso mesmo. Isso. A ponto da pessoa ler e falar, amiga, mas não é isso, porque constelação não é isso. Mas se você ora e pede discernimento, que o Senhor venha dar hoje discernimento para essas 45 pessoas que estão aqui em nome de Jesus, Amém. você vai perceber que é um engano. Eu trabalhava para Satanás, mas graças a Deus eu era separada de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E hoje eu tô aqui hoje podendo dar esse testemunho. Eu não entendi, eu falava, por que que o Senhor me deixou fazer isso, me realizar? Eu me senti pela primeira vez realizada profissionalmente, eu nunca tinha me sentido daquela forma. Eu fiquei com raiva, eu falei, Senhor, para me tirar da constelação, para me tirar o que eu gostei. Mas eu entendi que eu precisaria alertar o povo dele, porque eu não tenho medo de falar. E o como que o Senhor começou a me alertar, gente, esse é o ponto. Então Uhum. anotem aí, Deuteronômio 18:10 é o primeiro texto que o Senhor me mostrou. E ele diz assim: que entre o teu povo não se encontre alguém que queime seu filho ou filha, nem que faça presságio, oráculo ou adivinhação ou qualquer tipo de magia. A constelação é espírito de adivinhação puro. Tudo que eu fazia para as pessoas era adivinhar. Acertava? 98%. 98%. Eu nunca vi alguém falar, Júlia, você errou, viu? Não. Posso ter errado, mas ninguém me falou. O que acontecia era, eu recebia muito feedback de pessoas que eu tava mudando a vida delas. Ó, falaram aqui, minha tia faz com uma pastora da Batista. Olha aí. Meu Deus do céu, Misericórdia. misericórdia. Bom, o que que foi que Deus me mostrou, tá? Número um, espírito de adivinhação. Ele usou muitas pessoas para falar comigo. E uma dessas pessoas entrava no meu campo de constelação. E teve um dia, depois que aquela amiga falou aquilo pra mim, qual que era a diferença de fazer uma constelação comigo ou tirar uma cartinha? E eu pensei, Senhor, será que eu vou renunciar à constelação? Será que por algum motivo eu tenho que parar de fazer isso? Eu comecei a me questionar porque o meu temor a Deus já estava grande. E eu abri um campo no dia seguinte, uma outra amiga minha, muito usada de Deus, mandou uma mensagem, amiga, não sei porquê, mas senti que você vai renunciar ao seu trabalho. E aí foi onde tudo começou. Deus começou a usar pessoas para me alertar. E aí o tempo foi passando, eu fui vendo vídeos, fui entendendo o que estava acontecendo quando Deus me pediu até eu parar, foi assim numa janela de um mês, tá? O que que ele me revelou, tá? O que fez Eva cair é o que está fazendo todos nós cair. O engano. O engano, porque o inimigo enganou Eva, pegou ela distraída, então através das distrações, através da falta de intimidade com Deus, Eva acreditou mais na serpente. E nós estamos acreditando mais em livros do mundo. Uhum. Eu lembro que quando eu fui alertar uma amiga sobre isso, ela disse, amiga, vai estudar os livros de Bert, não tem nada a ver. Bert Hellinger é o pai da constelação familiar. É o que Bert morreu faz um pouquinho de tempo e hoje a esposa dele, Sophie Hellinger, ela ensina constelação. Ela é uma senhora e ela ainda ensina constelação, a nova modalidade. Assim, gente, é muito místico, tá? Então, a primeira coisa que Deus me revelou foi isso. Que através das distrações, através da falta de intimidade com o pai, eu caí.
Porque Uhum. ainda que eu lia daquele jeito, assim, não pedia discernimento, não pedia para Deus me acordar do engano. Não dá para acreditar em tudo que as pessoas dizem. Não é porque um pastor é constelador que constelação é legal. Não é Uhum. porque um pastor faz reiki que reiki é legal. Não é sobre isso. É entre você e o Espírito Santo. E quando eu fui para o Espírito Santo, ele me mostrou. Uhum. Então, ele usou muitas pessoas. E uma das pessoas que ele usou, quando eu estava contando como funcionava o campo de constelação, ela disse para mim assim: E você acha que você é quem? Assustei, né? Ninguém tinha falado assim comigo sobre isso. E você acha que você é quem para ficar adivinhando que as pessoas passaram ou vão passar? Crente. Foi a primeira venda que caiu dos meus olhos. Eu escrevo para vocês depois, Bert Hellinger e Sophie, tá, gente? Vocês podem pesquisar por curiosidade, mas não vão muito a fundo, não, tá? Ninguém cai no engano. Por favor, porque o Bert, ele era padre. Ele era ex-padre e ele começou a fazer constelação. Então, ele usa a Bíblia. Por isso que eu caí. Porque se honra pai e mãe, se ajuda traumas, se resolve conflitos, é É, bíblico. é bíblico, é de Deus. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, o Senhor me tirou essa primeira venda. Foi a primeira vez que meus olhos se abriram. A segunda coisa que ela me disse: quem você acha que tá dando esse dinheiro pra esse pessoal aí que tá prosperando depois que faz com você? Você acha que tá vindo de Deus? Você acha que é assim? A pessoa faz uma constelação e vai começar a ficar rica. Quem que você acha que tá dando esse dinheiro pra eles? Deus que não é. Uhum. Na mão. Mamon. Então eu fiquei muito envergonhada com as coisas que ela estava me falando. E a minha pastora, quando já tinha tentado me alertar um mês atrás, quando eu renunciei, ela falou: Deus me mostra que você está fazendo uma ferramenta que abre um portal, mas eu vejo você ajoelhada pedindo perdão, filha. Falei, acho que essa pastora, eu acho que ela tá um pouco ultrapassada, porque não é espiritual que eu faço. Mas a questão é, se mexe com o espiritual e não vem de Deus, de algum lugar tá vindo. Uhum. Porque ou é Deus ou é diabo, não tem meio termo. E é justamente quando se abre o campo, Júlia, é que os que eu acredito, né, que você está falando aí, é que os demônios entram, né? Tem uma amiga minha que renunciou junto comigo, que ficavam incorporados no. Eles ficaram possuídos no campo dela. Ela achava normal. Uhum. Mas é que ela era de outra religião. E ela só foi me contar isso muito depois. E, Que eu e, conheci ela nessa estrada, sabe? e essas pessoas que foram ministradas, as que foram representantes, eu acredito, você pode confirmar para mim. Essas pessoas, elas certamente foram levadas em cativeiros espirituais por esses demônios, né? É por isso que o Senhor mandou eu pedir perdão publicamente. E como, Júlia, hoje, uma pessoa que participou, nós já vemos aí algumas pessoas testemunhando aí, participou, né? Que já foram ministrados algumas vezes. O que fazer hoje para resgatar uma pessoa que está aprisionada num cativeiro por ter participado de uma constelação? Qual seria a forma de nós, ministradores, né, libertadores, é, resgatarmos essas pessoas? Porque eu entendo que a alma delas, ou fragmentos da alma, estão aprisionados em dimensões onde demônios estão tendo o governo da alma dessas pessoas. A gente precisa desligar, cancelar qualquer vínculo com o mundo das trevas. E a pessoa tem que falar da boca dela, tem que renunciar, pedir perdão a Deus. Foi Entendi. o que eu fiz. Uhum. Quando caíram essas vendas da soberba, da distração, da vontade sem querer de ser Deus, da vontade de mexer com o que não sei. Quando o Senhor E mostrou tudo isso, existe alguma, nessa renúncia, nesse desligamento, existe um momento em onde renuncia algum trono, alguma entidade de forma específica? Por exemplo, é nítido que Mamon opera aí. sim. É nítido também que Leviatã, orgulho, também opera aí, Hum, né? É nítido também que Piton, que é um espírito de engano, aquele espírito que operava naquela menina que Paulo, lá em Atos, né? Porque aquela menina falou só verdades. Ó, esses homens aí são homens de Deus,
certos do Deus Altíssimo. Não tinha nada, não tinha nenhuma mentira na boca dela. Porém, Paulo discerniu que ali havia um espírito de engano, né? E ela era uma sacerdotisa, né, de Pitom. Então, Pitom é o espírito do engano, né? É a serpente. Então, tem aí a Jezabel, que é a manipulação. Então, eu já percebi aí alguns tronos, algumas entidades, alguns principados, potestades, que operam também. Então, assim, não é só uma renúncia simples. É uma renúncia aonde você tem que renunciar a certas entidades, né, dando nome a elas. Olha, isso faz muito sentido, porque quando eu renunciei à constelação, eu fiquei doente por 7 meses. O meu marido ficou cuidando de mim. A gente estava prestes a casar no civil na época. E eu tive uma doença mental fortíssima. Eles Olha aí. acabaram com a minha mente. Eu tive que tomar remédio antidepressivo. Foi terrível. Só que eu estava tendo cobertura dos meus pastores. Sim. A Então, importância disso, né? eu tava tendo cobertura, eles estavam acompanhando tudo, meu marido me cuidando em casa. Eu tinha como sair disso. Você trouxe um ponto, Júlia, perfeito, porque a cobertura espiritual, ela é imprescindível dentro da batalha, não só dessa, mas de qualquer batalha espiritual. Exatamente. Eu acho que é isso. As pessoas que mexeram, tá? Vai precisar sim de um acompanhamento, porque é uma libertação, tá? É, Mas a gente pode fazer uma oração, se você permitir, até aqui no final, sim, que você claro. faz na própria casa e já renuncia por ter participado como representante, porque eu creio que o Espírito Santo está trazendo a revelação aqui. Uhum, eu creio. Porque lembra do Simão, o bruxo? O que Sim, aconteceu? Todo mundo achava que ele era filho de Deus, porque ele estava sim. fazendo obras tão parecidas quanto. Uhum. Ó, se não tem cobertura, não vai não. Cobertura é muito importante. É muito importante. Você pode renunciar hoje aqui, depois você procura os seus pastores e você, olha, eu renunciei à constelação, quero renunciar a todos os tipos de entidades que eu mexi, e aí você segue ali no que você acha melhor. Olha, a Luma faz uma pergunta aqui interessante. Vou fixar a pergunta dela aqui. Olha aí, Júlia. Tá. A Luma é uma discípula minha, viu? Ela é aqui da nosso ministério. Tá. Como você conseguiu lidar com os clientes que passaram por você? Olha, alguns pediram dinheiro de volta. Você acredita? Ué, então se não funciona, dá o dinheiro de volta pra você ver como as pessoas estão desesperadas por alguém, por referência. Então, se eu tô falando que tá errado, a pessoa quer o dinheiro, ela nem sabe se funcionou ou não. Teve gente que pediu dinheiro de volta. Teve gente que me xingou. Eu fiz uma live abertamente, pedindo perdão publicamente. Porque quando eu ajoelhei pedindo perdão, quando o Senhor tirou todas as minhas vendas, eu falei assim: o que eu faço? E aí me veio: abre a boca. Eu não tive vergonha. Eu fiz errado, eu peço perdão. Eu não tenho nada contra quem faz constelação. A questão é quem faz constelação e se diz cristão. Aí o negócio pega. Forte. Boa. Quer fazer constelação? Se você é de outra religião, de outra crença, você pode fazer o que você quiser. Mas nós que seguimos a palavra de Deus, é engano. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu pedi perdão publicamente, eu fiz uma live explicando tudo isso, tá no meu perfil, depois eu mando para vocês, depois vocês dão uma olhada. E conforme eu fui fazendo isso, pessoas foram renunciando junto para honra e glória de Deus. Aleluia. Tinha gente que ia fazer a formação que eu fiz, que me achava a top e falava: Júlia, eu quero fazer o que você faz. Eu não, então procura aqui. Renunciou junto comigo. Teve gente que me ligou na ligação, renunciamos. Renunciamos pactos visíveis e invisíveis com as trevas. Então muita gente renunciou junto. Isso foi muito legal. Até hoje acontece isso. Até hoje pessoas vêm nos meus vídeos e falam: Júlia, o Espírito Santo me levou até o seu vídeo. Então, assim, gente, é engano. Não caiam. Nem tudo que fazem quem está em liderança de igreja é porque é correto. O único que pode nos alertar é o Espírito Santo. Então, uma oração que eu aprendi, que eu ensino para vocês hoje é: eu sempre falo, Deus, não me deixa ser enganada. Uhum. Peçam, Senhor, não me deixa ser enganada, não me deixa ser enganado. Tira as escamas dos meus olhos para que eu entenda a tua palavra.
E graças a isso, depois desses meses que eu fiquei mal de saúde, eu entrei para o Ministério da Libertação. Então eu creio que pessoas que estão na constelação trabalhando para Satanás têm ministério, têm almas para Com, orar, têm com vidas. certeza. Com certeza, com certeza. São pessoas que foram chamadas para o ministério de libertação, de batalha espiritual. Júlia, além do cativeiro que já foi mencionado aqui, quais seriam as consequências? Teriam mais consequências piores para quem se envolveu? Além do cativeiro, a questão mental, Hum. tá? Como eu te falei, eu tomei E pode, remédio. e pode também ser uma transferência geracional, porque vai mexer com gerações, né? O diabo ele é astuto, então se vai mexer em algo geracional, a intenção dele também é pegar a pessoa que está sendo constelada e também entrar nos filhos, nos netos. Sim, você não viu minha mãe falando que eu queria levar ela? Uhum. Entendeu? Não toque em você, pode ser que toque no teu filho, né? Mas assim, Satanás, ele tá sendo desmascarado de novo, para honra e glória de Deus. Por mais que tem muita gente caindo no engano, eu acho que Deus também tá levantando muitos soldados. Eu Eu, creio nisso, sabe? eu, eu creio. Uma dica que eu dou para quem já fez constelação ou para quem ainda tá em dúvida, entendam isso que o pastor trouxe aqui para nós. Eva, ela caiu e ela comeu o conhecimento do bem e do mal. O Senhor falou: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era só do bem, não era só do mal. Significa que nem tudo que é bom convém. Não cabe a nós descobrir o porquê das coisas. Não cabe a nós descobrir o porquê que a minha avó foi pobre, porquê que meu tio abusou. Não sei. Não cabe a nós. Isso é função de Deus. Então a gente precisa renunciar à vontade de saber de tudo. Renunciar à vontade de querer conhecer o que Deus não permitiu. São muitas renúncias, pastor. Se a gente for falar. Por isso que é ocultismo, né? Tá no oculto. Uhum. Porque aquilo que nós precisamos saber está sendo revelado, ou é revelado. E só Deus pode nos mostrar o E oculto. só o Espírito do Deus vivo pode revelar. Engraçado como é uma ferramenta que trabalha com oculto e o pessoal não percebe que é ocultismo. Mas pra você ver, se enganou Eva. Eva tinha contato com o Senhor, né? O Senhor visitava eles na viração do dia. Havia relacionamento. Então ali, né, porque a queda ali não foi do dia para a noite. A serpente ela veio seduzindo há muitos dias ali, muito tempo, até pegar no dia certo, né? Então assim, por isso que hoje eu acredito que a igreja ela precisa ser despertada e pelo menos eu tenho trabalhado isso no discernimento espiritual. Porque vamos caminhar para tempos onde o engano vai aumentar, cumprindo as profecias, né? Que nos últimos tempos, né, haveriam espíritos enganadores. A ação do espírito do engano está muito intensa. E se você não tiver o discernimento espiritual alinhado, você vai cair. É verdade. É verdade. Bom, se vocês quiserem Alguém quer fazer. fazer uma pergunta aí? Manda para nós aí nos comentários. Eu vi que tem várias, né? Vamos aproveitar esses minutos finais aqui para a gente. E eu fiquei agora pensando, o que que te fez querer fazer essa live? O que que te levou a querer falar da constelação? Então, eu sempre, eu já sabia que era engano, né? Eu já sabia que era engano, mas eu precisava ouvir de alguém que havia participado, alguém que esteve lá do outro lado, né? Porque eu penso assim que uma pessoa que participou, que ministrou, que abriu os campos, ela tem propriedade para falar do assunto, né? Então, eu sem saber, né, de alguns detalhes que você trouxe, que eu assisti o vídeo, né? Eu já sabia. Eu já sabia que era engano. Eu já sabia que era ocultismo. Então eu precisava apenas de mais argumentos, de uma informação, de uma fonte, né, fidedigna, de alguém que tinha autoridade para falar, para consolidar aquilo que eu já sabia. E hoje, né, como eu trabalho com libertação, né, e batalha espiritual, é algo que a gente vai já está lidando e vamos lidar com isso.
Porque às vezes eu estou ministrando numa pessoa e o problema dela é justamente o fato dela ter participado de uma constelação familiar, né? Como é que eu vou entrar numa área, vou me desgastar, porém o problema não está ali. O problema é que ela precisa renunciar à constelação. E sabe que Deus foi me alertando de um monte de coisa. Porque quando você abre o olho para uma, Deus vai alertando de várias. Daí eu renunciei reiki, imposição de mãos, Eu quero hipnose. só, eu quero só fixar esse comentário aqui da Letícia. Letícia, Uau. ó, e porque eu vou reafirmar o que ela falou aqui, ó. Hoje nas redes sociais, até o momento, não encontramos alguém que explanasse, né, com tanta clareza. Que bom. Então, Graças a assim, Deus. quando eu assisti o seu vídeo, eu falei, comentei até com a minha esposa, falei, amor, ela foi precisa, ela foi objetiva, sem rodeio e não teve como, não tem como a pessoa não entender, só Não se não tem. quiser. Ó, a Juliana fez constelação, já fez reiki, Juliana, o negócio tá bom pra você, hein? Gente, muita coisa, tá? Muita coisa abre brecha. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que são oferecidas, principalmente em spa. Entendeu? Ah, deixa eu fazer um reiki aqui em você, alinhar a sua energia. Quando você vê, caiu, abriu uma brecha no seu corpo. Tem que tomar muito cuidado, gente. Isso não é brincadeira. Hoje eu fico com os olhos abertos pra tudo. Eu falo, Espírito Santo, eu faço isso. Como é que você vai deixar uma pessoa que você nem sabe o que que ela faz impor a mão e organizar coisa em você? Não tem nexo, mas parece bonitinho. Toque é transferência de espíritos, Nossa, imposição de mãos. exatamente. Eu tenho, gente, um vídeo falando sobre tudo isso, bem completo, que foi o que o pastor assistiu no YouTube. Eu falo tudo da constelação, exatamente detalhado o que Deus falou comigo. Então não tem como não ser tocado, gente. É aquilo que ele falou. Na hora eu orei muito, falei, vou falar, eu vou gravar e tá ali. E eu tenho um quadro, se você me permite falar aqui, Claro, claro, pode falar. esse foi o primeiro episódio, que é Desvendando o Ocultismo Sutil. O episódio 1 é Constelação Familiar. E aí eu vou falar nos próximos de reiki, de hipnose. Hum. Eu vou falar de bastante coisa que o senhor veio me alertando nesse tempo, sabe? Então vai ser um quadro de várias coisas que eu fiz. Não foi porque eu ouvi, foi que eu fiz. Olha E a que foi. pergunta aí, ó. Aquele ato de fazer os pontos de contato é errado? Que ponto de contato? Seja mais específica aí, Mila, não Será que é a entendi. acupuntura que ela Não, tá. não entendi a pergunta dela. Seja mais específica aí, Mila. Pode continuar, Júlia. Se a gente passar das 9, não tem problema. Eu já avisei no grupo, já Ótimo, mandei o link, porque vai ser um pastor que vai dar aula no meu grupo hoje. Então eu já mandei o link para eles entrarem. ótimo. Então, gente, o que que eu digo para vocês, tá? A gente precisa tomar cuidado também. Por quê? Senão a gente depende muito do outro para nos dar informação. Isso o Espírito Santo revelou a mim, a gente sempre tem que estar orando o Espírito Santo para nos revelar. Porque senão a gente entra de novo de acreditar no que o outro, só no que o outro tá falando. A gente já tá entendendo agora, porque tá tendo a revelação do Espírito Santo sobre a constelação. Mas se Uhum. vocês tiverem dúvidas pessoais de coisas que vocês fizeram, vocês podem me chamar, a gente ora junto, porque o meu desejo é que o Espírito Santo revele a vocês. E não que seja a minha opinião. Entende, pastor? Eu nunca mais quero entrar naquele lugar. Daqui sabe tudo. Eu não sei nada. O que eu sei é que o Espírito Santo está nos revelando agora uma verdade. Aí Quem depois, tá... depois, Júlia, se você assim permitir, né, você pode, né, colocar o seu WhatsApp, se o pessoal, se quiser procurar você, pode, né? Não sei se. Aí você passa aí, né? Pode procurar você depois. Deixa eu ver se. Ó, acupuntura, é isso que estão perguntando? É, acupuntura tem a ver com espiritismo? Pergunta aí. Gente, eu não estudei aprofundadamente a acupuntura, mas eu acho que entra numa idolatria, tá? A acupuntura é aquele dos negocinhos, né? Nos pontos no corpo. Daí por que que você vai fazer isso? Entendi que o que que o senhor me revelou? Em vez das pessoas orarem, elas estavam buscando constelação. Então, tudo que entra numa falsa cura, que compete com a oração, É já digo tudo, alerta. é tudo aquilo que vai substituir Jesus. Ponto. Isso. Ele é a cura. Então, tudo aquilo que substitui ou de alguma forma facilita
ou desvia o acesso a ele, Isso. pode, pode ocorrer no erro, né? Porque é tirar a centralidade de Cristo. É igual às religiões. Então, toda religião que tira Cristo do centro é seita, né? Tá fora da verdade. É verdade. É verdade. E Deus tem muita misericórdia de nós, gente. Ele só quer o nosso arrependimento. Hoje ele me deu tudo novo. Hoje eu faço um evento para as mulheres, justamente para renunciar ao ocultismo, que a gente aprende da palavra livre, a palavra verdadeira. O Senhor, ele quer restaurar as nossas vidas. Então, se você já mexeu com isso, não é para ficar assustada. Agora é o momento de novo com Deus. Agora é o momento que Deus quer reestruturar as coisas aí dentro para você não cair mais no engano. Não é Uhum. isso, pastor? Não é para isso que a gente está aqui hoje? A ideia, a intenção dessa live é justamente trazer a verdade. A verdade não liberta, né? Então, hoje, com essa live, com essas informações que a Júlia está trazendo para nós, é para a gente, né, receber a palavra, a luz, a verdade, a revelação, e a gente não cair mais no engano. Então, quem está ouvindo essa palavra aqui hoje, não tem desculpa, né? E se você que participou, tá claro aqui que você entrou num erro, num engano. Então, agora é simples. É só fazer o caminho de volta, de arrependimento, de confissão, de renúncia e vida que segue. E para quem não participou, agora você tem um conhecimento, um entendimento, e você também já vai saber argumentar com quem está enfurnado nessa linha aí. E é muito engraçado que a constelação, ela tem princípios que depois que você começa a cavar, não faz sentido com a Bíblia. Porque Bert Hellinger não ensina a pedir perdão. Inclusive, ele fala que quem pede o perdão se inferioriza, que você tem que... É fraco, Isso, né? isso. Então, quando você está num campo de E constelação, olha só, e na Bíblia quem pede perdão é forte, porque Jesus nos ensina que quanto quer mais autoridade, se renda. é porque Satanás, ele é assim, né? Ele é Ele, assim. ó, ele inverte. É, então, nos campos você não pede perdão, você diz eu sinto muito para sua mãe. Aí a sua mãe diz eu sinto muito, para ficar Ó, igual, é uma lei do equilíbrio. olha isso aí, é um código aí, pessoal. Pega isso aí, anota isso aí. É, Eu sinto muito. isso. Eu sinto muito. Olha só, a soberba, eu sinto muito. Me perdoa. Os consteladores não trabalham com perdão. Eles trabalham É, com lei do equilíbrio. A terceira lei que rege a constelação tem três leis. A terceira é a lei do equilíbrio. É lealdade, equilíbrio e agora não me vem à mente a outra. Mas a do equilíbrio é justamente você não pode ser mais nem menos que ninguém. Então, Bert ensina: se eu traio meu marido tem que me trair também, pra gente ficar igual, senão um vai ficando distante do outro. Então, por exemplo, meu marido fez algo comigo, aí eu faço também. Ele faz um pouquinho, eu faço um pouquinho. Porque meu, se eu entrego demais, eu vou virar mãe do meu marido. E se o meu marido faz demais, ele vira meu pai. Então, eu acerto, ele acerta. Ele erra, eu erro. A constelação é isso. É lei do meu, equilíbrio. meu Deus, meu Deus, meu Deus. Muito forte isso. Lei Forte, do linda. equilíbrio. Pediram o nome dele aqui, eu vou deixar. E eu peço que quem for ver o perfil, quem for ler os. Não leiam os livros, não percam os tempos de vocês vendo isso. O nome tá aí, mas ora o Espírito Santo e vê assim, Deus, eu preciso. Porque a teoria é muito bonitinha, gente. Vocês agora estão sendo orientados aqui, mas a teoria é bonitinha, né, pastor? Senão eu não estaria nas igrejas. É isso aí. E Satanás hoje ele quer entrar onde? Nas igrejas. É lógico. Ele não quer Quem tá, pegar quem tá lá fora. quem tá lá fora já tá perdido. A nossa maior batalha espiritual não é fora, gente. Você que tá aqui, ó, aprenda isso. A nossa maior batalha espiritual não é lá fora com o ímpio, é dentro da igreja. É dentro da igreja. Por isso que libertação é para crente. O ímpio precisa de salvação. O crente precisa de libertação. Glória a Deus. É verdade. É verdade, gente. Alguém mais tem uma pergunta aí? Faça, porque nós já estamos encerrando. Podem perguntar. As minhas você já foi esclarecendo aí, sem eu precisar fazê-las. Só fiz uma aí.
Você Ó, já alguém respondeu. disse assim, a Luciana disse, tudo que quer saber está na Bíblia, então ler a Bíblia ela tem tudo. É uma resposta prática e verdadeira? É, mas Lu, isso é uma questão. Quem tá no engano, mesmo lendo a palavra, é engraçado que quando eu lia não tinha o mesmo significado. Hoje, quando eu leio, é diferente, porque Deus abriu meus olhos. Então, assim, se o pastor permitir, a gente pode fazer uma oração para que Deus abra os olhos para que não caiam no engano. Porque muitas vezes a gente lê na Bíblia e não entende. Respondendo a Lu aí, o que que o diabo usou na tentação lá no deserto com Jesus? Ele usou a palavra. Ele usou justamente a palavra. Está escrito. Está escrito, né? Por 3 vezes ele citou a Bíblia. Ele tem conhecimento da palavra. Então, a questão não é só você conhecer, mas é você entender e discernir o espírito da palavra. Amém. Glória a Jesus Deus. falou assim: as palavras que eu tenho dito são espírito e vida. Porque os fariseus, quem mais conhecia de palavra era fariseu, velho. Os religiosos. Mas era a letra. Jesus veio trazer o quê? Trazer vida na letra. O espírito na palavra. Então, você pode ler a Bíblia 500 vezes, mas se o seu coração é religioso, nunca você vai entender a visão do reino. Eu fui pastor batista há muitos anos. Eu fiz curso de teologia, 4 anos. Eu fui diretor de faculdade teológica, porém, engessado num sistema religioso. Eu tive que ter experiências pessoais para o Senhor me mostrar que aquele conhecimento não servia para nada. Aliás, não é que não servia para nada. Eu tinha muito conhecimento, mas não tinha experiência. Eu sabia que ao nome de Jesus se curava, mas eu nunca tinha imposto as mãos sobre alguém e a pessoa sido curada. Eu sabia que ao nome de Jesus se expulsa demônio, mas eu nunca tinha experimentado expulsar um demônio na vida de uma pessoa. Ou seja, eu sabia muito, eu tinha muito conhecimento. O conhecimento dessa terra, e não a sabedoria do Espírito. Paulo fala isso lá em Coríntios. A sabedoria desse mundo, a sabedoria dessa terra, mas existe uma outra sabedoria, a sabedoria do Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Exatamente. Exatamente. Gente, quem fez constelação, pode me procurar no direct, tá? Isso. A gente pode fazer uma oração de libertação, com calma, uma oração de renúncia, e depois você pode buscar o seu pastor, a sua pastora, quem tá ali com você, para que você faça esse acompanhamento, tá? Não tem problema. Eu posso até tirar dúvidas de quem precisar. Constelação por trazer doenças físicas, incluindo endometriose, uma vez que trouxe uma regressão à vida ainda no útero através de... Não entendi. Uma constelação por trazer... Como assim por trazer doenças físicas? Por descobrir as doenças? Constelação ela pode trazer doenças físicas, incluindo endometriose, uma vez que trouxe uma regressão à vida ainda no útero. Olha, eu não acredito nisso. O que pode acontecer, pastor? Você vai poder falar, talvez tenha mais propriedade. Como a gente vai abrindo muita brecha, o inimigo acaba tocando na pessoa, né? Isso pode acontecer, porque ele tocou na minha mente. Agora eu entendi. Eu acredito que pode sim, viu? Então, eu Porque também. pode sim, porque o inimigo, o espírito maligno, ele vai tocar no corpo e na alma, entendeu? Então pode trazer sim, assim como a iniquidade, né? Ela traz doenças físicas. Pode sim. Exatamente. Mais alguma dúvida? Podem tirar, pessoal. Pessoal, Pastor, pergunta aí. você é de onde? Onde que é que você congrega? Onde que você tem uma igreja? Eu moro em Cuiabá, Mato Grosso. Que bacana. Eu tenho um ministério aqui, chama Apostólica Viva Cuiabá. Que legal. Eu tenho uma outra Apostólica Viva em Minas Gerais, numa cidade chamada Capinópolis. E eu tenho uma escola Sabedoria do Mistério. São onde eu ministro cursos de libertação e de batalha espiritual. Bacana. Inclusive, até no mês de setembro, agora no dia 9, eu vou iniciar uma mentoria. Serão 12 aulas
toda segunda-feira a gente vai estar se reunindo, né, à noite, Que né, para bacana. um tempo estudando sobre batalha espiritual e libertação. Então, eu tenho alguns discípulos também, tenho alguns pastores que estão debaixo da minha paternidade, da minha autoridade espiritual, que são líderes, que pastoreiam igrejas, inclusive alguns estão aqui, né? E esse é o nosso ministério, né? Muito bem. Você congrega em qual ministério? Qual igreja? Então, aqui agora em Alphaville, eu vou em uma que chama AD Alpha, ela é Assembleia de Deus. Uhum. Não sei se você conhece, mas eu acredito que não. Aqui tem bastante igreja, tá? Aqui Uhum. é ótimo nisso. Bom, alguém Amém. mais quer perguntar, pessoal, alguma coisa para nós? Eu acredito que ficou tão esclarecedor que não tem mais pergunta. Ai, que Júlia, faça as considerações finais aí, pode encerrar, né? E se alguém quiser procurar a Júlia aí, já chama ela no direct. Pessoal que quer a oração, eu acho que é melhor falar com ela aí, né, individualmente, e ela vai direcionar direitinho. Amém? Júlia, conclui aí. bom. Quero agradecer pelo convite. É uma honra poder falar sobre isso. É uma honra poder envergonhar Satanás, porque ele está tentando nos envergonhar. Quem está no mundo já está no mundo. Então ele quer pegar mesmo o povo de Deus. E nós, como povo de Deus, sem ser religiosos, sem atacar, meu intuito não é atacar quem faz constelação. Meu intuito é alertar o povo de Deus a não cair no engano. Foi isso que Deus me mostrou em tudo que eu vim estudando até aqui. Então, eu quero te agradecer por ter me chamado. Eu creio que o Espírito Santo te moveu até Com isso. certeza, com certeza. E eu Eu, sou muito grato por você ter aceitado o convite, né? Sem me conhecer, né? E eu falei, vou mandar o convite para ela. O Espírito de Deus falou, então se ela tem a sensibilidade do Espírito, ela vai aceitar, porque é algo que eu estava desejando há muito tempo, né? E eu louvo a Deus pela sua vida, viu? Pela sua disponibilidade, né? Assim, por estar aqui compartilhando isso com a gente. Deus abençoe grandemente o seu ministério, Júlia. Você pode amém. prepara aí porque o Senhor quer te levar às nações. O Senhor quer te usar de uma forma poderosa para ministrar na vida de mulheres, né, para você ser um canal de bênção, de restauração, de libertação. Deus abençoe seu esposo, sua família, né, os filhos que virão, em nome Amém. de Jesus. Em nome de Amém? Jesus. Você quer orar? Quer que eu oro para a gente Pode poder. orar. Eu quero que você faça uma oração final aí. Eu orei no início, você ora no final. Então, vamos embora. Deus amado, Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pela oportunidade de estar podendo falar a tua palavra viva, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Deus, por ter me levantado, Pai. Obrigada por ter me tirado daquela escravidão, Senhor. É verdade, meu Pai. Obrigada, Senhor, porque graças a essa libertação, hoje eu posso ser boca do Senhor, Pai, para esse povo. Pai, eu venho pedir nessa noite, Pai, que o Senhor liberte-nos do engano, Pai. Não nos deixe ser enganado de maneira alguma, Senhor. Eu agradeço, Senhor, pela vida do pastor, que também foi Amém. usado pelo Senhor, Pai, para Amém. alertar pessoas, que está tirando do tempo dele, que está entrando em guerra, que está entrando em batalha, Pai, pelo reino, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada, Deus. Que todas essas pessoas que assistiram essa live, que vão assistir amanhã, depois de amanhã, sejam libertas do engano do inimigo, Pai. Que haja libertação nessas almas, Pai. Amém, meu Que Deus. haja recomeço nessas vidas, como eu Aleluia. creio, Senhor. Que sejamos puros, Pai, como a tua palavra nos ensina, Senhor. Que nós sejamos verdadeiros, Pai, esperando o noivo. Amém, Senhor. Deus amado, eu oro para que essas pessoas que estejam aqui hoje, Pai, tenham sido convencidas pelo Teu Espírito Santo, Pai. Amém. De que o engano, Pai, quer nos tirar da Tua palavra viva, quer nos tirar da Tua pureza, da Tua santidade, Senhor. É verdade, Senhor. Nos renova em santidade nesta noite, Pai. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus, cuida de cada pessoa que acabou de ter a revelação da Tua palavra, Pai. Amém, Pai. Eu oro para que juntos nós consigamos, Pai. Nós consigamos um novo com o Senhor, Pai. Uma nova vida, Pai. Uma vida de pureza. Uma vida de palavra. Uma vida de pedir direcionamento apenas ao Teu Amém. Espírito, Pai. Que a gente se lembre que o outro não vai saber, Pai, mas que o Senhor sabe de tudo e todas as coisas, Senhor. É verdade. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua graça que se manifestou hoje. Que nós Amém. possamos descansar, Senhor, e que o Senhor continue me usando, Pai, para ajudar essas Amém, pessoas que Senhor. vão vir Use me mesmo, meu me Deus. pedir oração, Pai, que vai vir me pedir talvez palavras
versículos que o Senhor coloque na minha mente, no meu coração. Amém, Senhor. Amém, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor também abençoe a família do pastor, a minha Amém. família. Que Amém. o Senhor chame os teus anjos para nos cuidar, Pai, nos proteger, porque nós estamos aqui como soldados, Pai. Como soldados de guerra, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Glória a Deus, Júlia. Glória a Deus. Deus abençoe. É, essa live, a gente faz ela aqui no Instagram, mas depois eu baixo ela no meu canal do YouTube. Eu Bacana? posso, né? Se me Pode. autoriza? Ok. Claro. Então ela não ficará aqui, viu, pessoal? Você que participou aí, quiser assistir novamente, a gente vai depois baixar lá, a Letícia vai baixar lá no nosso canal do YouTube. Deixei aqui as informações, e se você quiser participar da nossa mentoria, né, chama a Letícia aí, é uma mentoria de libertação, de batalha espiritual. Serão 12 aulas, onde a gente vai mergulhar em cura, cativeiros, paternidade, batalha espiritual em alto nível. Então, se você tem interesse em ampliar o seu conhecimento nessa área, é só vir estudar conosco. Amém? Amém, pessoal. Deus abençoe. Quem quiser, chama a Júlia aí, né, no direct, e ela vai estar à disposição para atender a todos aí. Shalom, shalom. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, shalom.